Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus meu Salvador, louvado seja Deus meu Salvador, louvado seja Deus meu Salvador, louvado seja Deus meu Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, músicos católicos, aqueles que não são músicos, tudo que eu vou falar aqui é direcionado aos músicos católicos, mas da mesma forma é direcionado a todos nós, a toda vocação, a todo chamado de Deus. Quando eu falar músico, ministro de música, você pode também transferir para aquilo que Deus te chamou, para a tua vocação. E por providência divina, nesse início de acampamento para músicos, nós temos na primeira leitura o resumo da vida do grande músico Davi. Nós temos um resumo da vida dele, do rei Davi, escolhido por Deus, que tanto usou. Nós temos os salmos, não todos são dele, mas a maioria, a grande maioria é de Davi. E esse texto da primeira leitura nos mostra como mensagem central
o cuidado e a predileção que Deus teve para com Davi, durante toda a sua vida. O cuidado e a predileção de um Deus que tanto nos amou, que nos ama, e que amou e escolheu Davi. O cuidado e a predileção que ele teve com esse escolhido. Aqui eu lembro, não vou citar toda a passagem, mas 1 Samuel, capítulo 16, que mostra o dia do chamado de Davi. O profeta Samuel, a pedido de Deus, foi para ungir o rei de Israel, aquele que seria o rei de Israel, Davi. E foi lá na casa de Isaí, e ele procurou pelos filhos dele, porque ele queria ver aquele que Deus tinha escolhido. E aí ele primeiramente trouxe Eliabe. E aí perguntou Samuel, ele pensou, certamente é esse que Deus escolheu. E aí Deus disse: não te deixes impressionar pelo belo aspecto, nem pela sua estatura, porque eu o rejeitei. Não é este. Trouxe Abinadab, o outro filho. Deus disse: esse também não é o que eu escolhi. Trouxe Sama. Não, ainda não é esse que eu escolhi para ser rei de Israel. E aí, assim trouxe todos os 7 filhos. E Deus disse: não é nenhum desses. E aí Samuel perguntou: são todos os filhos que estão aqui? E ele disse: não, tem mais um, filho mais jovem, o mais novo, que está pastoreando as ovelhas. E ele disse: só vamos para a ceia quando todos estiverem aqui, quando ele estiver. E daí trouxe Davi, e diz que ele era louro, de belos olhos, de muito formosura, de aparência bela. E o Senhor disse: vamos, unge-o, é este que eu escolhi. E eu quero só trazer esse final do chamado ali do dia que Deus ungiu Davi. Samuel tomou o óleo, ungiu no meio de todos os seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Isso é o mais importante. Quando ele foi ungido com o óleo, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Apoderou-se de Davi. Ministro de música. Nós somos templos do Espírito Santo. Fomos ungidos pelo Senhor, eleitos. E dentro de nós habita um Espírito Santo que Ele sim vai fazer tudo. Para Ben Sirá, o autor do Eclesiástico, dessa primeira leitura, a grandeza de um homem, ela mede-se pela coragem e pela fidelidade à lei de Deus. Eu vou repetir isso porque o livro todo, ele quer falar da grandeza do homem, do Filho de Deus, do escolhido. Se mede pela coragem e pela fidelidade à lei do Senhor. Ontem, na primeira leitura, que nós estamos vendo a história de Davi, ontem na primeira leitura da missa, Davi está morrendo, está nos últimos momentos e chama seu filho Salomão, que seria o herdeiro do trono. E olha o que, ontem eu falei muito disso, hoje eu só vou citar aqui os primeiros conselhos e os centrais que Davi deu a seu filho Salomão. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, os seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como está escrito na lei de Moisés. Davi morrendo, o conselho que ele dá a seu filho que herdaria o trono: seja corajoso. Observa os mandamentos, preceitos do Senhor. O que foi que eu disse que resume esse livro da primeira leitura do Eclesiástico? A grandeza de um homem se mede pela coragem e pela fidelidade aos mandamentos do Senhor. A coragem e a fidelidade. Coragem e fidelidade. Coragem e fidelidade são características daquele que se deixou e que se deixa a todo momento ser conduzido pelo Espírito Santo. Davi foi corajoso, foi fiel aos ensinamentos do Senhor,
apesar das suas fraquezas, que nós citaremos, mas porque dentro dele habitava o Espírito Santo, do qual ele foi ungido naquele momento. Músicos católicos, ministros de música, para ser um bom guerreiro, na batalha precisa ser corajoso, obediente às ordens do Senhor, do general que é o Cristo. Sede corajoso, só isso basta. O restante é o Espírito que vai fazer em você. O restante é o Espírito Santo que vai fazer. Músico, você que nos acompanha, que não está aqui no acampamento, não pôde estar, mas glória a Deus que nós temos os meios de comunicação. E chega até você, músico de Deus, seja corajoso. Aonde agora você está assistindo, participando dessa celebração, seja corajoso. Mas essa coragem quem vai te dar é o Espírito Santo. Portanto, deixa ser conduzido pelo Espírito. Ser fiel, coragem e ser fiel. Mas a fidelidade, nós só seremos fiéis se deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Nós somos templos, músicos católicos, ministros de música. Você é templo do Espírito Santo. E precisa ser fiel aos mandamentos do Senhor, como Davi foi. Se ele foi o que foi, fez o que fez, foi porque cumpriu aquilo que o Senhor mandou. E para ser um guerreiro nessa batalha, precisa disso tudo. As figuras de Davi e de João Batista, nessa liturgia da palavra, que são os dois personagens principais, na primeira leitura Davi, no Evangelho, João Batista, ali que sobressai no Evangelho, ambos tiveram essas características. E a primeira, coragem. Os dois foram corajosos. Davi venceu todos os seus inimigos. Por quê? Porque foi corajoso. Foi ele que fez tudo? Não. Foi o Espírito que agia, foi Deus que agia, o poder de Deus, mas ele teve a coragem. Davi venceu Golias. Quando ninguém se admitiu ali para enfrentar o gigante Golias. E Davi, pequeno, frágil, colocaram até, como eu falei ontem, colocaram até uma armadura e não coube nele porque era tão grande. E ele mandou tirar. Mas ele teve a coragem. Quem fez o resto foi o poder de Deus. E Davi também, além de vencer todos os inimigos, venceu o gigante Golias, ele venceu o maior inimigo dele, que era ele mesmo. E ele venceu a si mesmo, a sua situação de pecado, quando ele reconhece que é Deus que é maior na vida dele. E ele reconhecendo o seu pecado, após pecar gravemente, ele compõe um salmo grandiosíssimo de misericórdia, de pedido de misericórdia. Venceu os inimigos, venceu Golias, venceu a si mesmo. E só vence os inimigos, seja o demônio, seja o mundo, ou vencemos a nós mesmos, que somos os nossos maiores inimigos, se nós formos corajosos em enfrentar. João Batista teve também coragem, olha no Evangelho, a coragem que ele teve de enfrentar o rei Herodes. Enfrentou, denunciou a situação de pecado dele com Herodíades. Davi mantém-se fiel ao Senhor, mesmo nas provações, mesmo diante de suas fraquezas imensas. João Batista é fiel à sua missão que Deus deu, é profeta, profetiza, anuncia e denuncia. E vai até a prisão e muito mais, vai até o martírio. Para ser mártir ele precisa antes ser corajoso, ter coragem. Claro que a graça do martírio é dada por Deus, mas primeiramente aquele que é escolhido precisa ter a coragem. Coragem. Um foi rei, Davi, o outro profeta, João Batista. Dois, do tríplice munus de Cristo, de rei, profeta e sacerdote. Duas características do tríplice munus de Cristo que o ministro de música deve ter: ser rei e profeta. O ministro de música precisa ser uma junção de João Batista e de Davi. A leitura de hoje nos dá esse exemplo tão maravilhoso, que coincidentemente, providencialmente, melhor dizendo, nesse início de acampamento de músicas, uma leitura que fala de Davi, o músico, e dessas características. O músico cristão, o músico católico, o ministro de música precisa ser uma junção de Davi e João Batista. Davi que era rei,
É preciso dar dignidade ao dom que Deus nos deu, ao dom que Deus te deu, ministro de música. É um dom real, é um dom da realeza, porque é um dom vindo de Deus, do Rei. Não podemos deixar que nenhum inimigo invada o meu reino, o teu reino, porque nós somos templo. Não podemos deixar que nenhum inimigo invada esse reino, mas somente reinar aqui dentro o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se não tomarmos controle do nosso reino e deixar o Rei dos Reis reinar aqui, nossa música não terá fruto. Nossa música não terá fruto, não será frutuosa, pode ser até bonita, cheia de arranjos lindíssimos, de arranjos vocais, de tudo, de ornamentos vocais. Se aqui dentro não reinar o Rei dos Reis, o centro no trono, existir o Rei dos Reis, a nossa música não terá frutos, não terá frutos. E muito mais do que isso, não herdaremos o reino dos céus. Se aqui dentro não reina o Rei dos Reis, ou está reinando outra coisa, nossa música não terá fruto, e não herdaremos o reino dos céus. Não veremos a Deus face a face. A música precisa ser também profética, a exemplo, como eu disse, de João Batista. Como João foi. A minha música, a sua música precisa incomodar. Precisa incomodar. E quem precisa incomodar primeiro a nossa música? O compositor. A minha música, a sua música, ministro de música, precisa primeiramente incomodar você. Não, muitas vezes você está compondo, está ali compondo pensando em quem vai ser alcançado. Engano seu. A música que Deus está dando primeiramente, e pode ser até a música só para você, para te incomodar, para incomodar onde está precisando, no teu pecado, no meu pecado. Primeiramente a música precisa ser uma profecia àquele que canta, àquele que compõe. E aí depois que atingiu o compositor, que atingiu o cantor, que atingiu o instrumentista que toca, aí a música vai precisar ser profética para os outros. E aí vai precisar incomodar aqueles que estão numa vida distante de Deus, numa vida de pecado. A música profética, a exemplo de João, ela precisa levar à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, João pregava. O machado já está posto à raiz da árvore. Aquele que não der frutos, aquele que não se converter, a árvore será cortada. A música precisa ter a eficácia e a espada do Espírito, a espada afiada que corta. E que corta primeiro aquele que porta a espada do Espírito. A música precisa conter, ainda que seja, não diretamente, mas precisa ter a essência da palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito. Na armadura do cristão, é a arma que às vezes nós achamos que é uma arma de ataque, né? Na armadura do cristão, a maioria é arma de defesa. O escudo, o capacete, a couraça, o cinto, as botas. E aí a espada, nós achamos que é só para ferir o outro, o pecado do outro, não. Aquela espada não era a espada realmente de ataque, era a espada de defesa também. E é uma espada que é para atingir primeiramente nós. A palavra de Deus, ela precisa primeiramente atingir a nós, profética. E depois, ao nos atingir por inteiro, em todas as nossas realidades, daí a música vai ter efeito na vida do outro, vai ter efeito na vida daquele que precisa lá fora, que está distante de Deus. E aí nós precisamos ter um certo cuidado. Como eu disse, nós precisamos ser a junção do rei Davi e do profeta João Batista. Mas nós sabemos que, por sermos ministros de música, nós estamos expostos, estamos à frente. Como eu disse, um do tríplice munus, o do ser rei. Nós precisamos estar à frente. E o músico, em ordem de batalha, ele precisa estar à frente. E aí nós temos um grande perigo. Porque o rei Davi, ele foi exaltado, ele foi louvado pelas vitórias. Até quando ele vencia
o povo ficava cantando, até por isso que Saul ficou com inveja de Davi, porque falaram que Davi, enquanto Saul matava 1000, Davi matava 10.000, e aí Saul começou a ficar com inveja. Mas aí muito cuidado, porque nós, ministros de música, que devemos estar à frente da batalha, nós temos um grande perigo dos louvores, daquelas pessoas que vão nos exaltar. E aí, por isso que eu disse que precisa ter a junção do rei Davi e do profeta João Batista. Lembra que quando quiseram muitas vezes exaltar João Batista, ele disse: não sou digno nem de desatar a correia das sandálias do mestre, do cordeiro. Que ele cresça e eu diminua. O ministro de música, ele precisa fazer esse equilíbrio, de ao mesmo tempo que precisa estar à frente, exposto, porque precisa cantar, precisa estar à frente, mas ao mesmo tempo lembrar, como João Batista, que ele cresça e eu a todo momento diminua. Quanto mais você diminuir, mesmo exposto, veja, às vezes é contraditório, mas nós, ministros de música, precisamos ter essa arte, de ao mesmo tempo sendo expostos, estando à frente, mas a cada momento menos, e Cristo mais. A todo momento eu preciso diminuir, para que o Cristo cresça. Na primeira leitura do Eclesiástico, logo no início diz: como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. E aqui é um mistério insondável de Deus, que beleza. Deus nos escolhe. Olha o que falou aqui: como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Vou explicar um pouco aqui. Lá em Levítico, que mostra como eram os sacrifícios naquela época, Levítico 4:31. Então retirará toda a gordura do animal ali, que vai ser sacrificado, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote que está fazendo o sacrifício queimará essa gordura no altar. E esse aroma que vai subir da gordura queimada será agradável ao Senhor. Está lá no Levítico. E lá no Gênesis 8, diz: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Davi disse que é comparado a essa gordura que é queimada, separada ali do sacrifício, e que esse aroma é o aroma agradável de adoração a Deus no sacrifício. Claro que um dia Jesus falou, que eu não quero sacrifícios como no Antigo Testamento, mas eu quero um coração adorador, que me adore em espírito e em verdade. Mais do que a minha música, mais do que a tua música, ministro de música, a tua vida precisa ser um aroma agradável a Deus, que chegue a Deus com uma adoração, não a tua música, não os momentos de adoração, de shows, de apresentações, não. A minha vida e a tua vida precisa ser um aroma agradável ao Senhor, porque nós somos escolhidos, consagrados. Músico, ministro de música católico, Deus não te criou, Deus não te escolheu, Deus não te consagrou, te ungiu e te deu dons, e te chamou a uma vocação para você viver de qualquer maneira, para viver a tua vida de qualquer maneira. Não, Deus te escolheu entre tantos, com uma gordura separada ao sacrifício, escolheu Davi. Deus nos escolheu. Por que Deus te escolheu e não escolheu aquele outro? Aqueles tantos que tinha na tua paróquia, na tua diocese, tantos poderiam, mais bonitos do que você, Davi era loiro, de olhos ali verdes, era olhos claros, mas escolheu você. Talvez nem tem tantas características belas a aparência do mundo, mas Deus te escolheu. Ele te separou com um aroma agradável que precisa ser levado a Ele. Davi se sobressaía entre os israelitas, porque ele entendeu a dignidade do chamado. A dignidade do chamado de Deus. Não porque ele era digno, ninguém de nós, nenhum de nós somos dignos do chamado, dos dons, dos mistérios insondáveis de Deus. Mas ele entendeu a dignidade do chamado e da escolha daquele que o chamou. Ministro de música,
Você não deve ser um entre tantos. Ser um entre tantos, mas fazer a diferença no mundo, fazer a diferença principalmente com a tua vivência de adoração a Deus, de fidelidade, de coragem, de santidade. E depois a tua música vai dar os frutos necessários, porque se nós fizermos tudo isso, o Espírito Santo vai levar o restante, vai levar a tua música aos recônditos desse mundo. Deus nos escolheu, não porque somos melhores em hipótese alguma, jamais. Muitas vezes somos até aqueles que não deviam ser escolhidos, mas porque nos insondáveis desígnios de Deus, Ele quis assim. Ele quis te escolher. Ele quis te escolher. Ele escolheu você para estar à frente da batalha como um forte guerreiro, com esse teu dom de tocar. Você que toca o teclado, toca a guitarra, toca o violão, o contrabaixo, toca a bateria, o sax, flauta e tantos outros instrumentos. Você que canta, Deus te escolheu. Não fique perguntando por quê. Os desígnios insondáveis de Deus, nós não podemos captar, mas Ele te escolheu. E nós precisamos ser verdadeiramente santos, santos. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. E ouça essa primeira parte dessa canção. Resume tudo isso que eu falei até agora. Vê quem te elegeu, te ungiu, te consagrou. Não temas, sede corajoso. Nos lábios santos o teu nome ressoou. Deus te escolheu desde sempre. Antes mesmo do teu pai e da tua mãe pensar em você, Deus te escolheu. Por quê? Nos insondáveis mistérios de Deus nós não sabemos, Ele sabe. E nos deu uma missão, como o profeta Jeremias lá. Eu não sei falar, sou uma criança, mas Deus já tinha escolhido, já tinha feito profeta. Vê quem te elegeu. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, não temas, nos lábios santos teu nome não te chamou como um servo qualquer, não te chamou como um mas servo com carinho, qualquer, um filho teu, com carinho, um filho te capacitou, toda força te deu, te capacitou, toda força te deu, amparou e olha o tema desse acampamento, ergue-te, ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. E agora nessa parte, falei da escolha, consagrado, eleito, mas agora, que bom que o Evangelho nos mostra o ser profético de João Batista. A partir de agora eu preciso ser mais duro nessa pregação. É a parte profética do denunciar. Nós vamos cantar depois a segunda parte, mas aqui nessa parte eu preciso ser duro com algumas coisas. Comigo mesmo, porque eu também sou ministro de música, mas com todos nós que ministramos a música. Muitos podem ficar com raiva,
mas eu preciso falar. Porque se eu não falar, eu que estou aqui nesse momento, eu preciso ser a boca de Deus. E que bom que o Evangelho nos dá João Batista, que perdeu até a cabeça por falar a verdade. Não se engane, meus irmãos e minhas irmãs, pois nós estamos numa batalha final. Nós estamos seguindo para a batalha final. Nós estamos seguindo para a volta do Cristo. Os sinais já estão aí chegando. Tudo já está sendo armado. E ai de nós ministros de música, se nós vivermos o comum dos homens. Se nós não vivermos fazendo a diferença como ministros santos, e se vivermos de qualquer maneira, vivendo como qualquer um outro, como o comum dos homens. Fomos escolhidos e separados para fazer a diferença. A grandeza de Davi consistiu em submeter-se ao Senhor e invocar a sua proteção a todo momento. Tudo o que ele foi porque invocou a proteção do Altíssimo. Foi a fidelidade de Davi e não a sua força de guerreiro que lhe alcançou o perdão dos seus pecados, que alcançou o trono de Israel, que alcançou a descendência messiânica, porque o Cristo veio da descendência de Davi, fazendo dele o rei ideal. Foi a fidelidade. A sua fidelidade a Deus salvou a vida dele. Meu irmão e minha irmã, músicos, cristãos católicos, a tua fidelidade a Deus te salvará. Nós teremos êxitos se formos fiéis. As tuas habilidades de músico, o tanto que você estudou música, canto, não é isso que vai salvar o teu ministério, não é isso que vai salvar a tua vida, não é isso que vai te levar ao céu, mas a fidelidade a Deus. Não são os milhões de seguidores nas suas redes sociais, não são os muitos likes no YouTube, no teu clipe que lançou, que em 5 dias já alcançou 1 milhão, não é isso que vai te levar ao céu. Não são os prêmios, os troféus, as condecorações, antigamente, os discos de ouro, de platina, duplo, não é isso. Se no ministro de música não existia uma alma que ame a Deus, amigo de Deus, que busque a santidade, que busque a fidelidade de nada vai valer a tua música, de nada vai valer o teu cantar, de nada vai valer o teu compor, o teu tocar. Poderá ter glórias aqui nesse mundo, mas as glórias eternas não alcançaremos. Deus pode, na sua infinita misericórdia, usar até a música daquele que está vivendo em pecado, pode. Para salvar alguém, Ele pode até fazer isso, Ele pode. Mas aqueles que estão vivendo a santidade, esses vão alcançar tanto a sua salvação, quanto a salvação daqueles que Deus destinar ao teu ministério. E mais triste é ver escolhidos de Deus, isso é triste, profanando o dom que Deus deu, profanando o seu ministério, vendendo o seu ministério. Preciso falar isso porque no final só restará aquele que se manter fiel e santo. No final só se manterá aqueles que estiverem progredindo no caminho de santidade. Existem ministros de música e existem músicos. Ministros de música são inteiramente do Senhor. Músicos são parcialmente. Podem ser parcialmente, não inteiramente. Ministros de música são sagrados. Foram escolhidos do meio do povo, como Davi o foi, inteiramente dele. Não se profanaram, não se profanam. Ministros de música não profanam o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Músicos podem tocar o lugar onde quiser. Tudo é permitido, tudo convém. Não tem nada a tocar ali, não tem nada a tocar ali, naquele lugar. Muitos se dizem ministros, mas usam do dom para profanar primeiro o seu templo e depois profanar o templo daqueles que Deus queria alcançar. E Deus te deu um dom maravilhoso para salvar as almas, e muitas vezes ministros de música que deviam ser ministros estão usando do seu ministério para profanar e distanciar pessoas de Deus, com a música profana e profanando. Uma hora, meu irmão e minha irmã, nós teremos que decidir, ou por Deus ou pelo mundo, ou Deus ou inimigo.
Ah, padre, mas é difícil viver da música católica. Preciso do dinheiro, preciso da grana. Olhai os lírios do campo. Olhai as aves do céu. Não trabalham e Deus sustenta. Quanto mais vós, criaturas eleitas por Deus, criadas à imagem e semelhança, que foi dado um dom de uma realeza tão grande, quanto mais vós, imagem e semelhança de Deus, Deus vai cuidar. Morno, lá no Apocalipse fala, morno Deus vomita, morno Deus vomita. Ou eu sou um ministro de música, ou eu sou apenas um músico que toca em qualquer lugar. Claro, aqui uma observação vale, aqui para os meus irmãos no ministério, sacerdotes, né? Nas paróquias, nas dioceses, olhem com atenção para o ministro de música. Muitas vezes ele pode estar tocando em tantos lugares, às vezes profanando o seu ministério, porque você, meu irmão, não olhou com mais amor ali. Ajuda ele ali no ministério, uma mão lava a outra. Ele está servindo na Santa Eucaristia, está servindo nos encontros. Vale o ministro, o sacerdote, ajudar também aquele que está passando ali uma necessidade, para que ele não vá para outros lugares, mas que seja verdadeiramente um ministro. E aqui eu volto, vigiai e orai, meu irmão e minha irmã. Vigiai e orai, porque não sabemos o dia. Retirai, lá num dos evangelhos, retirai aquele que não tem as vestes nupciais. Jogue fora, na perdição. Aquelas virgens imprudentes, nossa, bateram na porta, chegamos agora porque fomos comprar óleo. Não vos conheço. Pregamos em teu nome, cantamos em teu nome, curamos, fizemos milagres, prodígios em teu nome. A minha música foi curtida várias vezes, compartilhada, chegou a tantos. Não vos conheço. É diferente a música de quem vive realmente o que canta. De quem canta o que vive. É fácil identificar, o povo percebe. Também fácil identificar aquele músico, ministro de música que não vive nada. Não vive o que canta. Perde a unção. Saul, o rei, antes de Davi, perdeu a unção dada por Deus. E ele foi escolhido. E aí Davi, como diz na primeira leitura, brincou com leões como se fossem cabritos, com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele, o jovem, que matou o gigante Golias. Ao levantar a mão com pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor Altíssimo, e esse deu a força ao seu braço direito. Em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor, de todo o coração, louvava o Senhor, mostrava que amava a Deus, seu Criador. Olha isso, mostrava que amava a Deus. Ministro de música, seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Seja uma alma que ama a Deus, como diz lá nos escritos da Filoteia. Filoteia é uma alma que ama a Deus. Diante do altar colocou cantores, na primeira leitura fala, que deviam acompanhar suavemente as melodias. Olha, tudo providencialmente no dia de hoje. Davi, diante do altar, colocou cantores, que deviam acompanhar suavemente as melodias. Onde é o lugar do ministro de música? Diante do altar, diante do Santo dos Santos. Ministro de música que não tem uma vida íntima, que não tem uma oração diária, é fadado ao fracasso, é fadado à derrota. Se estiver na frente da batalha, sem preparação, vai ser derrotado. Ministro de música que não busca estar aos pés do mestre adorando, é presa fácil para Satanás. Nós, ministros de música, nós ganhamos uma sensibilidade musical. Aqueles que são ministros de música ganham uma sensibilidade que é muito boa, porque nós podemos captar nos momentos, nas situações de fraqueza, nas situações das pessoas, nas histórias da humanidade. Nós podemos pegar tudo isso nessa sensibilidade musical e juntar tudo isso e compor uma canção maravilhosa. Só que ao mesmo tempo, se nós não usamos essa sensibilidade para o bem, para a composição, para cantar, nós podemos nos levar à perdição. Estamos falando de Davi. Quantos pecados Davi cometeu? Adultério, mandou matar,
o marido daquela mulher que ele levou para o seu palácio. Mas muitos, às vezes, se usa desses pretextos, não, Davi também foi pecador. E aqui quero advertir a nós, que estamos à frente como ministros de música, cuidado. A palavra diz, cuidado com os escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai daqueles que cometerem escândalos. A palavra fala forte, é melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e jogar ao mar. Cuidado com os escândalos. Ministros de música, meus irmãos, nada que está oculto que não venha às claras. O maior desejo do inimigo, de Satanás, é colocar nossos pecados em outdoor, para que todos vejam. Enquanto o pecado está escondido, o demônio vai amarrando. Ele vai amarrando. E a pessoa diz, nossa, ninguém está vendo. Estou cometendo esse pecado, adultérios, traições, até ministros de música. E aí ninguém está vendo, está escondido, é no motel. Não, é nessa casa, não tem ninguém. Meu irmão, além de Deus que está vendo, Satanás está ali, só te amarrando. Só amarrando o teu ministério ao pecado. Só que ele não vai deixar as escondidas. O maior propósito de Satanás é colocar as claras no escândalo. E coloca para todos verem. Para que acabe o teu ministério. Para que não só o teu ministério, mas acabe também aqueles que Deus colocou para que o teu ministério alcançasse. Adultérios, traições, aqueles agarros depois das apresentações, dos shows, os olhares indecentes, maliciosos, as conversas maliciosas ali quando estão juntos os ministros, piadas, as bebedeiras, vícios, isso não. Ministro de música deve estar afastado de tudo isso. Ministro de música precisa ser amigo do confessionário. Precisamos confessar constantemente, mensalmente, se possível até quinzenalmente. Se pecou semanalmente, ministro de música precisa estar aos pés ali do sacerdote no confessionário para confessar o seu pecado, para receber a graça santificante, porque o teu ministério só vai ser frutífero se você buscar a santidade, afastar-se dos pecados. Ministros de música, olha aqui na primeira leitura fala, deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeições as solenidades até o fim do ano. Ministros de música que só vão à missa no dia que está na escala para tocar, errado. Ministros de música que não guardam os domingos e festas de guarda. As redes sociais nos ajudam a evangelizar, mas desmascaram a nossa vida, né? Desmascaram o que estamos vivendo. Quantas vezes nós vemos ministros de música que não vão à missa ao domingo, nas festas de santo, e postam lá nas festas. Desde a sexta-feira, né, o sextou, começam a mostrar onde estão, nas festas, nas bebedeiras. Ministros de música, cuidado. O Senhor lhe perdoou os seus pecados, perdoou os pecados de Davi, e exaltou para sempre o seu poder, concedeu-lhe aliança real e um trono glorioso em Israel. Pecados, meus irmãos, todos nós teremos. Até o fim da vida nós estaremos lutando contra o pecado. Mas nós precisamos buscar a santidade para que, quando chegar o fim da nossa vida, nós já vencemos os pecados mortais, já ficaram lá para trás. E nós estarmos apenas lutando contra algumas pequenas imperfeições. Nós precisamos crescer na ascese espiritual. O Salmo 17 de hoje, que Davi compôs esse Salmo de hoje, no dia que ele venceu os seus inimigos, e que ele venceu quando estava perto de estar nas mãos do rei Saul que queria matá-lo. São perfeitos os caminhos do Senhor. Sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que nele confiam. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao nosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Concederá vitória a nós se vivermos os ensinamentos do Senhor, se vivermos próximos do Senhor, e o Senhor mostrará misericórdia a todos nós. Para terminar, no Evangelho nós temos Jesus começando a sua vida
pública e sendo bem conhecido. E aí as pessoas começaram a dizer: ah, não, é João Batista, aquele que está fazendo milagres, é João Batista. Outros diziam que era Elias, outros diziam que era algum dos profetas. E aí o rei Herodes diz: esse aí é João Batista. Eu matei, mas ele ressuscitou. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Jesus estava sendo comparado a João Batista. Olha, como as pessoas têm te visto. Você está sendo comparado a quem pelo teu proceder, pela tua vivência? Como estão te comparando? Como as pessoas têm visto o teu ministério de música, mas muito mais, como as pessoas têm comentado a tua vivência, a tua vida, a vida dos ministros de música que te acompanham. Qual a fama da tua vida e do teu ministério? Diz que Herodíades odiava João Batista e queria matá-lo. Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era, olha, escuta isso, era justo e santo. Justo e santo. Herodíades sentia ódio porque ele era justo e santo. E pela sua pregação, mexeu na ferida dela. Que o mundo te odeie, mas seja justo e santo. Que as pessoas que não vivem em Cristo te odeiem, mas seja justo e santo. Que o demônio te odeie, mas em tudo seja justo e seja santo. Naquele card de divulgação do acampamento, tem uma frase do Monsenhor Jonas Abib, ele pregando numa pregação. E ele diz: se você realmente é músico católico e se faz músico para valer, para entrar na guerra da evangelização, para entrar na guerra de readquirir para Deus aquilo que é de Deus, saiba que você se tornou o inimigo, arquirrival, arqui-inimigo do maligno. Se realmente somos músicos católicos e se faz músico católico, porque uma coisa é ser músico, outra coisa é ser ministro de música, outra coisa é todos os dias se fazer ministro de música na busca da santidade. É preciso lutar diariamente para ser um músico preparado, armado com a armadura de Deus, buscando a santidade, buscando viver coerentemente como Jesus no centro. É uma guerra, e numa guerra nós precisamos estar em ordem de batalha, porque existe um inimigo que a todo momento quer nos derrotar. Se o mundo odiou a Cristo, o mundo vai nos odiar, mas nós sejamos justos e santos. Sejamos justos e santos. Fecha os teus olhos. O tempo é curto. O inimigo, como o Padre Jonas falou na pregação, no trecho que nós vimos no card de divulgação, quando nós falamos que somos ministros de música e buscamos a santidade, entramos na guerra, na batalha à frente, nós nos declaramos inimigo de Satanás. Crê, o tempo é curto e não dá para esperar. Crê, o tempo é curto e não dá para esperar. Tu não vês o tentador, só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Nós seremos vitoriosos, porque o Cristo vai fazer cada um de nós vitoriosos.
ministros de música, como eu disse, todos aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Se deixarmos o Espírito Santo agir, aquele que Deus nos ungiu, se formos fiéis, buscarmos a santidade, e ainda que todos estejam contra nós, sejamos santos, músicos santos, e tudo mais o Senhor fará. Celebra a vitória para terminar. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está.